Eu acho louco que por mais que eu tenha não tido uns momentos muito bons ultimamente, tipo, por mais que eu não esteja bem desde domingo pra cá, tem sido de certa forma meio fácil de gravar. Por exemplo, ontem eu fiquei uns 10 minutos falando tranquilo, sem problema nenhum. Hoje eu tô falando um pouquinho mais baixo porque tá todo mundo acordado, é um pouquinho mais cedo que de costume. Agora é 7 para 11 da noite. Meu pai tá ali na sala, ele tá vendo o jogo e eu tô aqui quietinho, tentando fazer isso aqui porque daqui a pouco eu vou dormir, tá ligado? E aí, cara, acontece que de ontem pra hoje eu também tive um pouquinho de dificuldade pra dormir, mas depois de um tempo acabou que foi, sabe? Consegui dormir a noite inteira sem muito problema. Aí eu acordei de manhã e lá no trabalho eu tava com muito sono. Acumulou de antes de ontem, né? E de ontem também, que eu não consegui dormir tão bem. E acumulou o sono, eu tava muito cansado. Eu tava com muito sono, muito fodido. E aí, eu acabei colocando. Tava tentando ouvir umas músicas, mas não tava ajudando muito. Aí eu comecei a ouvir o Spook Houses, Casas Mal Assombradas. Ou, não, Casas Assombradas. É o cara que foi no Flow, que foi em vários podcasts aí. Eu conheço ele desde antes disso. Eu gosto bastante do trabalho dele, achei ele muito legal. E eu coloquei na playlist Transforme-se e comecei a ouvir. Cara, eu não sei o que você acredita. E eu não me considero budista nem nada do tipo também. Mas aquela playlist é muito legal, é muito interessante. E realmente cada vídeo que ele coloca lá é muito rico, cara. É muito foda. Você pode ter a opinião que você quiser do Spook, principalmente depois dos podcasts que ele participou, de tanta gente falando que ele faz leitura fria e tal. Eu gosto dele, eu gosto pra caralho dele. E eu assisto os vídeos dele, mano, e, porra, faz bem, tá ligado? Ele faz uns vídeos muito bons, é realmente bem da hora. Aí eu vi uns Transformers e, pô, achei da hora pra caralho. Tava numa vibe gostosa, tava numa vibe bem boa. Inclusive, hoje antes de dormir eu vou tentar meditar um pouquinho. Tentando me inspirar em coisas que eu ouvi lá. Que eu acho que no primeiro vídeo da playlist já me deu uma boa iluminada sobre meditação. Eu vou tentar. E aí, depois que eu terminei de ver alguns dos vídeos, eu parei no terceiro. Eu acho que eu já tava achando que era muita informação para eu guardar. Resolvi continuar em outro dia. E aí eu resolvi ver o que eu tinha anotado antes de ontem. Não, na madrugada de ontem, de antes de ontem para ontem. Durante a crise que eu tava tendo, né? Aí, mas foi engraçado, porque eu vou ler pra vocês. Eu escrevi que você tem medo de realmente fazer suas coisas, porque a falha significa que as únicas coisas que você gostaria de fazer deram errado. E você também tem medo de confrontar o fato de que você não é bom e nem sabe de nada não sabe nada sobre nada. Isso é bem verdade, mas foi engraçado porque eu li isso na hora e assim, nas últimas crises que eu tive uma reflexão sobre mim mesmo e eu fiquei pensando e matutando sobre essa reflexão e na hora me fez crescer muito. E eu acho que depois eu realmente consegui aplicar pra mim. Então, e dessa vez eu tentei fazer diferente. Eu tive essa crise e tentei deixar de lado. Fiz o acordo, né, que eu falei ontem com o meu cérebro. E tentei deixar ela de lado pra conseguir dormir, conseguir descansar e pensar nela depois. E eu vi hoje que não dá muito certo. Porque a pessoa que leu o que eu anotei de dia durante o trabalho era uma pessoa diferente da que estava de madrugada acordada por não conseguindo dormir pensando sobre essas coisas. A reflexão que você faz é outra. É como se fossem pessoas diferentes mesmo. Porque os medos, os transtornos, tudo que estava me incomodando na madrugada
não estava me incomodando durante o dia. Na verdade, eu estava muito bem no momento em que eu li isso aqui. Então, é como se eu não conseguisse me atingir com a força ou com a verdade que deveria ter me atingido. Talvez pra gente entender alguma coisa, talvez pra gente conseguir entender uma emoção, uma coisa assim, a gente tenha que tentar emular aquele sentimento. Então eu acho que se eu tiver numa bad vibe, ou numa vibe parecida com o que eu descrevo aqui, eu provavelmente conseguiria assimilar melhor o que tá escrito, absorver melhor e conseguir crescer mais com isso. Então, isso é meio que um recado pra mim mesmo do futuro. Eu vou. Dessa vez eu falei de mim mesmo no futuro e não falei meu nome, olha só. Já é um progresso. Eu vou tentar fazer com que nas próximas crises que eu tiver, eu realmente aceite e tente absorver tudo que elas têm pra me ensinar. Bom, a- de, de dia eu ajudei minha mãe aqui na hora do almoço, fazendo faxina, limpando a casa, essas coisas. E não deu pra dormir. Eu precisava muito dormir no almoço hoje, mas não deu. E também quando eu tô em casa não dá sono, então tudo bem. Aí eu cheguei lá no trabalho à tarde e eu tava exausto. E à tarde nada adiantava, cara. Essa tarde demorou muito pra passar, porque eu tava pescando. Eu tava muito acabado de sono. Aí eu cheguei em casa. Hoje era dia de estudar sobre investimento. E eu não consegui. Eu definitivamente não consegui. Eu ouvi alguns vídeos sobre no trabalho, mas nada que dê pra absorver muita coisa, até porque eu não tô anotando cada coisinha, eu tô ocupado fazendo o meu trabalho. Eu tô ouvindo secundariamente, sabe? Eu tenho a vantagem de ter um trabalho até meio robotizado, que já tá bem automático pra mim, do tanto de vezes que eu fiz, porque ele é bem repetitivo. Então, eu consigo fazer ele no automático e prestar atenção no vídeo, no que eu tô ouvindo, no caso. Mas mesmo assim não é o suficiente quando eu quero aprender alguma coisa, como aprender a investir, sabe? Hum, eu tô um pouco perdido com esse tema. E na verdade eu tô com um pouco de medo. Porque eu cheguei em casa e por mais que eu tivesse cansado, eu queria ter conseguido estudar. Mas eu não consegui. Foi aquela ansiedade que dá, que eu já descrevi aqui em outro momento. Mas foi além disso. É difícil explicar, até porque não é o sentimento que eu tô agora. Mas. Eu fico perdido. É muita informação, eu me perco, eu não consigo achar um norte pra me basear. E. Sei lá, eu acabo fugindo. Eu meio que sei o que eu tenho que fazer. E de certa forma eu sei como fazer. Mas na hora de fazer eu fico com pavor e eu corro, eu fujo. E talvez tenha a ver com o que eu escrevi ontem. Que eu tenho medo de encarar o fato de que se eu falhar nisso, eu não sei o que mais fazer. Eu não sei o que mais eu posso fazer da minha vida ou como tocar ela. Porque eu nunca consegui achar uma profissão que se encaixasse pra mim, sabe? Minha mãe conversou comigo sobre isso. Porque eu tenho uma faculdade completa já, e ela quer que eu faça uma pós-graduação. E a faculdade eu já fiz bem por. Assim, não que eu fosse mau aluno, na verdade eu era bem. Eu ia bem na sala. Mas informações que eu sinto que eu não vou conseguir guardar comigo, sabe? Eu guardei algumas coisas, mas não tudo. E eu definitivamente não quero me especializar nisso. Eu não quero fazer pós nessas coisas nem nada. E é complicado, porque às vezes só parece que eu sou um moleque mimado. Porque eu quero que as coisas dêem certo, mas quando eu tento confrontar alguma coisa e levar a sério alguma coisa que me importa, como é o caso dos investimentos,
eu fujo igual um moleque assustado. Eu sou só um bebê chorão, eu acho. Tá fazendo eu ficar bem mal esse negócio. Porque é difícil colocar tudo em palavra porque é um sentimento que eu não digeri. Então não é uma coisa que. Então quando eu tento expressar, sai muito bagunçado, sai sem fazer muito sentido, desconexo. É complicado. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Você tem medo de realmente fazer suas coisas? Porque a falha significaria que as únicas coisas que você gostaria de fazer deram errado. E você também tem medo de confrontar o fato de que você não é bom e nem sabe nada sobre nada. Isso é muito verdade. Eu, por exemplo, não sei nada sobre gravar e eu não consigo aprender. Porque primeiro que eu não consigo pesquisar sobre o tema. É tanta coisa que eu acabo ficando perdido e eu não sei por onde começar. Mas quando eu acho que eu achei um norte, eu fico com medo de aprender. É uma sensação bem ruim e uma coisa que não ajudou muito, na verdade que me deu bastante tapa na cara, foi um vídeo que eu vi do narrador. Eu não sei se vocês conhecem ele, ele faz uns vídeos interessantes. Tem um vídeo que ele faz no canal secundário que chama Grimório do Narrador. Eu vou até ver se eu acho aqui pra gente. Grimório do Narrador. É o último vídeo que ele postou. Família não apoia ser artista, como lidar? E foi um corte que ele fez de uma live. E ele tava falando da responsabilidade que é trabalhar com autônomo, sabe? Trabalhar com uma arte, trabalhar com produzindo arte, essas coisas. E ele falou com tanta responsabilidade, ele realmente está certo sobre conciliar dinheiro e toda a disciplina que é necessária para conseguir viver disso, porque você tem que parar de ver a sua arte só como uma arte, sim, ver ela como um produto também. E eu não consigo fazer isso. Na verdade, eu não sei qual é a minha arte. Eu não consegui me achar ainda, tá ligado? Isso vai dando bastante medo. Porque eu já não sou tão novo, sabe? Eu não sou velho, mas eu já tenho 21 anos de idade. Eu já devia. Acho que ter uma noção melhor do que eu quero fazer com a minha vida, sabe? E eu não ter essa noção começa a desesperar bastante. E uma coisa que me bateu muito forte é ele falar sobre disciplina, né? A disciplina que a gente deve ter. E eu sentei aqui para estudar hoje e eu não consegui. Eu fiquei com medo, eu fugi. E tipo, eu tenho batido nessa tecla há muito tempo pra mim. Eu sei que eu tô errado. E eu brigo comigo mesmo por não conseguir sentar e estudar pelo tempo que eu estabeleci. Mas é uma coisa que eu simplesmente não consigo fazer. Eu não tenho conseguido fazer. Outra coisa que eu queria era dormir mais cedo, meditar. Eu queria também estudar mais, sacrificar o pouco tempo de lazer que eu tenho pra. O que eu considero pouco, né? De tempo de lazer que eu tenho pra estudar mais. Por exemplo, durante o trabalho hoje, eu tava na cabeça que eu ia estudar investimento e depois eu ia estudar sobre edição também. E eu não consegui nem estudar o primeiro. Eu não sei, cara. É complicado. É complicado. Mas eu sigo nesse caminho, tentando me achar, tentando me entender, tentando produzir. Porque tentando olhar para um lado bom, apesar de tudo, eu ainda tô aqui. Apesar de tudo, eu ainda tô falando isso. Mesmo que eu não tenha conseguido fazer a arte do o GIF que vai ficar de fundo no vídeo, mesmo que eu não tenha conseguido postar nada, nem criar a conta para começar a postar, nem que eu tenha conseguido aprender como que funciona OBS, essas coisas, por mais que eu queira, que eu tenha planos com essas coisas, eu não consigo.
Ah, mas eu ainda tô aqui. A vontade eu ainda tenho, só me falta mais determinação, eu acho. Bom, eu já tô passando do tempo aqui. Vou embora por hoje.